Hoje, propriamente dito, assim como está escrito aí, na verdade não é até o dia 15, mas até o dia 16 de junho. Hoje, então, é o último domingo que nós estamos fazendo esse mês dedicado às famílias. Em nossa igreja, geralmente nós fazemos todo mês de maio, mas a primeira quinzena do mês de maio, nós tivemos as situações aqui em nosso estado, as quais os primeiros domingos nós dedicamos especificamente a orar, a entender, segundo a palavra de Deus, como nós deveríamos agir em relação a essas situações. Então, por esse motivo que nós acabamos estendendo um pouco mais o mês da família. E hoje eu tenho a incumbência de fechar esse mês pregando essa noite sobre o tema Família Firme na Fé. Amor a Deus que transforma corações. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 78, versos de 5 a 7. Por gentileza, se você pode, se coloque em pé. Vamos lá, meus irmãos queridos. Salmo 78, versos de 5 a 7. Você pode me acompanhar na leitura da palavra de Deus. Se caso você não tem Bíblia, não tem problema, você pode me ouvir. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu a lei em Israel, ordenando aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, para que a geração vindoura a conhecesse. Os filhos que houvessem de nascer e a eles mesmos se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Deus abençoe sua palavra. Podem se assentar, por gentileza. Nós vamos novamente falar com Deus em oração. Senhor, clamo ao Senhor em nome de Jesus, que através do teu servo, tu, ó Deus, possas dirigir os nossos corações. Todos nós somos parte de uma família, todos nós, como salvos em Cristo, ou aqueles que são salvos em Cristo, nós amamos o Senhor e precisamos seguir a Tua palavra como preceito máximo nas nossas vidas. Esse mês foi dedicado, Senhor Deus, a fortalecer as famílias da nossa igreja, a que cada um, pais, filhos, marido, esposa, pudessem colocar o seu coração diante do Senhor, mas Tu sabes as lutas que temos passado. Tu sabes as situações que diariamente têm bombardeado as nossas famílias, mas eu peço, Senhor Deus, faça a obra em nossos corações, faça a obra em nossa igreja. Assim como disse recentemente, famílias fortes, igrejas fortes. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de abrir a Tua palavra. Obrigado por aqueles que conseguiram se locomover até a igreja hoje à noite. Então nós damos graças ao Senhor também pela oportunidade de cultuar ao Senhor junto com os nossos irmãos em Cristo. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o salmo que nós lemos, ele apenas introduz o tema que nós falaremos hoje, mas para deixar claro para cada um de vocês que em Israel, e nós leremos daqui a pouco a base desse versículo, mas em Israel a vontade de Deus sempre foi que as verdades ou os mandamentos, que o conhecimento de Deus fosse transmitido de pai para filho. Aqui no Salmo de número 78, o que é dito pelo salmista, e ali no meio você vai dizer, você vai ler, para que a geração vindoura a conhecesse quem? A lei que havia sido instituída por Deus. Os filhos que houvessem de nascer e a eles mesmos se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança. Não muito tempo atrás, eu disse aos irmãos que dentro das nossas famílias é muito importante que tanto pais quanto filhos tenham a sua fé estabelecida em Deus. O que nós precisamos demonstrar aos nossos filhos, e daqui a pouco nós veremos sobre isso, é que servir a Deus não é um peso. Servir a Deus não é uma obrigação cega ou algo que nós devemos fazer com medo da mão poderosa de Deus sobre nós. Mas o que nós, como cristãos, precisamos entender é que servir a Deus é a base da nossa felicidade.
perdão, é a base de uma vida espiritual sadia. Os nossos filhos precisam ver em nós o privilégio de servir a Deus, porque o dia que nós venhamos a faltar, eles possam seguir na fé ou eles possam seguir com o desejo de servirem ao Senhor. Então a responsabilidade sobre cada um de nós como pais, e até mesmo vocês que um dia serão pais, é de que a palavra de Deus, que a lei do Senhor seja passada de pai para filho. Entenda que a igreja tem um papel importante nesta caminhada, mas não exclui a responsabilidade dos pais em ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque como pai, nós não só ensinamos a lei para os nossos filhos ou a palavra de Deus aos nossos filhos, mas nós exemplificamos a verdade de Deus através das nossas vidas, das nossas atitudes. Então, meus irmãos, o que nós faremos hoje à noite é refletir sobre a importância de sermos uma família firmada na fé em Deus. Nos dias de hoje, onde tantas influências tentam nos desviar, a necessidade de um compromisso pessoal e profundo com Deus se torna essencial para cada um de nós. Então, o nosso desejo, ao encerrar esse mês de família, é mostrar aos irmãos, pela palavra de Deus, a importância de tanto pais quanto filhos, nós como família, todos nós estarmos firmados no Senhor, entendermos a nossa responsabilidade, de que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Então nós vamos explorar como nós podemos cultivar esse relacionamento íntimo com o Senhor em nosso lar. Primeiramente, eu quero destacar a vocês os fundamentos bíblicos da fé familiar. Abre sua Bíblia, por favor, para Deuteronômio capítulo 6, versos de 5 a 7. E essa passagem eu lerei, quando for para vocês lerem eu indicarei. Mas, por favor, abre sua Bíblia para Deuteronômio capítulo 6, versos de 5 a 7. Porque aqui, antes dos judeus entrarem na terra prometida, Deus havia dito para eles qual era a base de toda a família. Deuteronômio capítulo 6, versos de 5 a 7. Note: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Aqui o verso de número 5, meus irmãos, estabelece a base da fé judaica cristã. Qual que é? Amar a Deus com tudo aquilo que somos, a totalidade do nosso ser. Nós não podemos servir a Deus com o coração dividido. Hoje nós temos várias possibilidades de desviar a nossa atenção para com as coisas de Deus. Ontem eu mostrei às minhas filhas, e vocês já devem ter visto, se não viram, eu dou um jeito de colocar ali no grupo da igreja. Mas tem um videozinho que é interessante, que mostra o seguinte: se você tratasse a sua Bíblia como você trata o seu celular. É interessante que o vídeo começa com um rapaz acordando, a primeira coisa que ele faz, ele tira debaixo do travesseiro dele uma Bíblia. Geralmente, a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos, após abrir os olhos, é olhar o celular. E aí é interessante que quando ele está sentado no vaso, ele está lendo a Bíblia. Quando ele está sentado na mesa do café, ele está lendo a Bíblia. Até a mãe dele fala: menino, para de ler essa Bíblia. Porque é uma anedota, no sentido de que hoje nós somos dependentes do celular. Em dado momento aparece um grupo de pessoas que estão reunidos ali, amigos, e todos eles olhando para o celular, em vez de conversarem entre si. E essa é a grande realidade. Eu me lembro, não muito distante, né? Daqui a 10 dias eu completo 43 anos, mas as crianças de hoje em dia não sabem o que é você passar a tarde jogando futebol. Boa parte das crianças não sabe o que é você soltar pipa, não sabe o que é você jogar bolinha de gude.
Boa parte das crianças não sabe como é você perder a tampa do dedão do pé. Porque hoje as crianças são dependentes da tecnologia. Se não é pelo streaming, é pelo celular, é pelo tablet. E na nossa época não tinha nada disso. Apenas de manhã passavam os desenhos e na parte da tarde era lá a sessão da tarde, depois novela. Hoje em dia não. Hoje em dia, na tela da televisão, você pode escolher o que você quer, na hora que você quiser. E, infelizmente, em muitas famílias, o que dirige a criança é a televisão. Eu, meus irmãos, o primeiro videogame que eu tive foi já casado. Então, nem isso eu tinha como distração. Eu ficava na rua até pelo menos anoitecer. Teve uma época que eu morei num condomínio, tinha lá um campo de terra, a gente ficava jogando bola a tarde inteira, mas você chegava na hora de tomar banho, saia aquele cardo preto, né? De tanto suor, de tanta sujeira. Então as crianças de hoje em dia é tudo criança Nutella, boa parte de criança Nutella, que não sabe o que é você gastar energia a exaustão. E sabe, meus irmãos, era uma coisa maravilhosa. Era algo que realmente era bacana, porque você conhecia as pessoas, você podia conversar, você fazia amigos verdadeiros. E esse sempre foi algo muito positivo. Por que eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos? Porque existem muitas distrações hoje em dia. Como crentes, nós não podemos desviar a nossa atenção, e principalmente a atenção dos nossos filhos, para tantas vertentes que o diabo tem colocado. Assim como nós já falamos recentemente, quando falamos sobre o progressismo, eu mostrei para vocês como existem desenhos, no plural, dos streamings grandes, que hoje em dia sempre tem alguma coisa alusiva a um casal homoafetivo, ou tem lá alguma coisa que é empurrada de uma maneira que as crianças possam aceitar essas situações como normais. Até antigamente, os filmes da Disney, eles eram principalmente sobre princesas, sobre felizes para sempre. Hoje em dia, boa parte dos desenhos é tudo sobre lacração. Tudo sobre um pensamento, uma agenda que tem sido empurrada a goela abaixo para que nós possamos aceitar coisas que a Bíblia já deixou claro que não são corretas diante de Deus. E aí, meus irmãos, quando nós deixamos nossos filhos à mercê da tecnologia, nós não temos controle daquilo que eles têm absorvido. E se nós não temos controle daquilo que eles têm absorvido, também nós não temos controle daquilo que está dentro do coração deles. E o nosso coração já é pecaminoso. A base da nossa fé é um amor a Deus totalitário. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus já deixou claro que nós não podemos servir a dois senhores. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos sobre essa base de amar a Deus com tudo que somos, isso envolve um compromisso total e completo de nossa parte, não apenas em palavras, mas em ações e atitudes diárias. Esse amor por Deus deve ser o centro de nossa vida espiritual e um exemplo para os nossos filhos. Nunca nós seremos perfeitos, mas é importante que os nossos filhos vejam em nós que mesmo sendo pessoas de carne e osso, nós somos pessoas que amamos a Deus. Mesmo que nós pequemos com as nossas atitudes ou com as nossas bocas, eles precisam ver que também nós temos a humildade de pedir perdão, ou a humildade de chegar diante de Deus com os corações contritos e necessitados de termos comunhão com Deus. Todas as famílias precisam trazer para dentro do seu lar ter comunhão diária com Deus. Não é apenas trazer os seus filhos à igreja, mas da mesma forma que você gosta de fazer coisas com os seus filhos diariamente, é importante que você sente por um momento do dia e você leia a palavra de Deus com eles. Traga a Bíblia para dentro do seu lar. Então, quando nós falamos sobre um coração totalitário, precisamos demonstrar isso aos nossos filhos. O verso de número 6 vai dizer o seguinte: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Então aqui é enfatizada a importância de internalizar as palavras de Deus em nossos corações. Ou seja, não basta apenas conhecer intelectualmente as Escrituras. É essencial que elas se tornem parte daquilo que nós somos, moldando nossas decisões, valores e prioridades. Vamos fazer aqui um pequeno paralelo. Quando nós falamos sobre time de futebol, se você tem um time de futebol que você se identifica, o que é esperado de você? É esperado que você talvez não assista todos os jogos, mas que você se interesse de vez em quando de saber os resultados. Se você tem oportunidade, você sai com a camiseta, se alguém pergunta para você, que time que você torce? Tá, eu torço pro time X. Legal, eu torço pro time Y. Beleza. Então, se você torce para aquele time, se você tem a oportunidade de ir pro estádio, você vai para a torcida do seu time. Por quê? Porque você se identifica com ele. Correto? Até aí, perfeito. O maior problema dos cristãos hoje em dia, de boa parte dos cristãos hoje em dia, é que se dizem cristãos, se identificam como cristãos, mas não agem como cristãos. Talvez se chegasse num estádio aonde estaria a torcida de Deus e a torcida do mundo, muitas pessoas tomariam o caminho da torcida daqueles que não servem a Deus. E isso não é segundo as suas palavras. Se alguém chegar e perguntar para você, você ama a Deus? Você vai dizer que sim. Pelo menos eu espero que você diga que sim. Só que o que vai dizer se nós amamos a Deus ou não? As nossas atitudes. Então, meus irmãos, não adianta eu trazer as minhas filhas à igreja, dizer a elas, olha, sirvam a Deus, amem a Deus, se elas não verem em mim como pai o exemplo de alguém que ama a Deus. Se elas não me verem com a Bíblia, se elas não me verem tendo o meu tempo de oração, se eu não chamá-las para nós termos um tempo em família, as minhas atitudes, elas não condizirão com as minhas palavras. Então, quando aos judeus foi dito que eles deveriam não só amar a Deus de todo o coração, mas eles deveriam passar essa verdade aos seus filhos. E os filhos deveriam passar aos seus filhos. E essa verdade ser passada de geração a geração. Nós, meus irmãos, estamos a anos-luz dessas pessoas. Porque por vezes hoje nós estamos mais interessados com lazer, com finanças, com trabalho, com N situações, e temos deixado as coisas de Deus de lado. E isso enfraquece as nossas famílias. Eu reforço aquilo que já tenho dito aos irmãos. 99,9% dos problemas que nós temos em nossas famílias são problemas espirituais. Porque nós não sabemos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Existem muitos casais que não sabem recitar uma palavra que tem 6 letrinhas. Perdão. É uma palavra tão pequena e simples, mas para muitas pessoas é como se tivesse um peso de 200 quilos nas costas, que não consegue dizer um ao outro perdão. E não é uma palavra simplesmente dita, vou calar a boca desse infeliz aí, vou pedir perdão. Não é isso. É uma atitude que condiz com aquilo que está dentro do seu coração. Então, quando nós falamos sobre famílias firmes na fé, o fundamento bíblico da fé familiar é amar a Deus sobre todas as coisas. Que esse amor, ele possa ser demonstrado em nossas atitudes. Em nosso estudo nas quartas-feiras sobre a fé, eu disse aos irmãos, por que é importante nós estudarmos sobre a fé? Porque a fé não é algo vazio. Você age da maneira com que você crê. E a maneira com que você crê influencia a sua vida. Se você crê em Deus a ponto de influenciar a sua vida, isso influenciará as suas atitudes todos os dias. Nos seus relacionamentos, sejam com pessoas da sua casa ou do seu meio, seja do seu trabalho, seja no colégio, se você ama a Deus,
essa fé influenciará a sua vida. Agora, se você fala da boca para fora que ama a Deus, mas você, quando está longe da igreja e dos olhos dos outros, age de maneira diferente, essa é uma fé vazia. Então é por isso que é importante que nós possamos estudar sobre a fé. Os pais devem demonstrar um compromisso pessoal e apaixonado por Deus, mostrando aos filhos, através das suas próprias vidas, o que significa amar e obedecer a Deus. Notem, não é só amar, é obedecer. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós precisamos aceitá-lo como Salvador e como Senhor das nossas vidas. Aquele que tem a primazia, aquele que vai ser o nosso mestre, o nosso guia. Da mesma maneira, meus irmãos, que o fundamento bíblico da fé familiar é a palavra de Deus, também há a necessidade do exemplo de fé individual. Veja comigo Salmo 42, verso 1, por gentileza. Salmo 42, verso 1. Eu também lerei, você por gentileza me acompanhe. Salmo 42, 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você já teve a ponto de exaustão que você daria tudo por um simples copo de água? Talvez num calor, ou talvez você trabalhou, gastou muita energia e você só quer uma água fresca para se refrescar. O salmista, quando ele fala sobre a corça que anseia pelas correntes das águas, ele exemplifica como um cervo cansado e sedento que busca desesperadamente por água para saciar a sua sede e revitalizar as suas forças. Desta maneira, o salmista expressa um desejo constante e perseverante por Deus. Não é um anseio superficial. É algo genuíno, uma necessidade essencial para o bem-estar espiritual e emocional da pessoa. Buscar a presença e a comunhão com Deus. Nós sabemos, se nós não nos alimentarmos da maneira que nós vivemos, o corpo vai definhar. Eu não sou grande entendedor de plantas. Eu sei que tem algumas delas que você deve regar diariamente, algumas delas você pode demorar para regar. Mas se você compra um vaso de flores e você deixa ele sem cuidá-lo por um mês, o que acontece? Quando você for vê-lo, ele estará novamente, ou ele estará revigorado, as flores bonitas, vários botões? Não. Teoricamente, ele estará morto. Uma vida espiritual, quando deixada de lado, nós não podemos perder a salvação. Mas a influência de Deus nas nossas vidas, ela será cada vez mais nula. A influência de Deus nas vidas das nossas famílias serão cada vez mais nulas. Nós temos facilidade em planejar as nossas férias, planejar os nossos finais de semana, os nossos passeios, mas não temos a mesma facilidade em poder servir ao Senhor, em mostrar aos nossos filhos a importância da leitura da palavra de Deus e como isso vai abrir os nossos horizontes, os nossos corações, como isso influenciará a nossa vida no futuro. O servo, quando buscava a corrente das águas, ele sabia que se ele não tomasse aquela água, muito provavelmente ele definharia. É exatamente esse o sentimento que o salmista demonstra. Então esse versículo no Salmo 42 deve refletir a sede espiritual e o anseio por uma comunhão íntima com Deus, algo que cada indivíduo na família deve nutrir em seu coração. Eu quero deixar algo claro a cada um de vocês. O dia que nós, como cristãos, estivermos diante de Deus, Deus vai nos julgar como indivíduos.
Não vai ser uma baciada de pessoas que vão ser julgadas todos de uma vez. Nós seremos julgados de maneira individual. E a grande situação é que aquilo que nós fizemos será levado em conta. Como pais, como maridos, como irmãos em Cristo, como filhos e como pessoas que convivem com as demais pessoas. Então nós não só seremos julgados por sermos salvos em Cristo, mas a maneira com que eu me relacionei com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor. Meus irmãos, infelizmente, nem todas as pessoas da nossa família estão interessadas em fazer a vontade de Deus. Nem todos. A grande situação é que eu sei, quando existe alguém em nosso lar que abandona Deus, nós temos dificuldade em seguir na caminhada cristã. Porém, em contrapartida, nós não somos dependentes daquele que está ao nosso lado. Podemos ser dependentes na vida comum, mas a nossa felicidade, meus irmãos, não vai depender somente daquilo que o outro fará. Porque se nós cremos que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, independente do que os membros da nossa família fizerem, nós acharemos a felicidade no Senhor. E digo mais, se nós estamos servindo a Deus de maneira genuína, é um testemunho para aquele que está ao nosso lado, sejam maridos, esposas ou filhos, de que vale a pena servir ao Senhor. Essa é a grande questão. Quando eu cheguei em 1998 lá em minha casa, depois de ter conhecido Jesus, ninguém conhecia Cristo. Mas através do meu testemunho, posteriormente outras pessoas vieram a Cristo. Assim como eu lhes falei, nós somos uma família grande. Eu tenho 7 irmãos, nem todos filhos da mesma mãe. Nós somos ali uma miscelânea de pessoas. Mas desse povo, alguns dos meus irmãos entregaram o coração a Jesus, mas alguns outros simplesmente não quiseram seguir nessa caminhada. É assim que vai acontecer. Dentro do nosso lar, vai ser uma bênção se todos quiserem fazer a vontade de Deus, mas se não quiserem, siga a sua vida, siga a sua jornada. Faça aquilo que lhe deve. Infelizmente, nós temos aqui em nossa igreja alguns irmãos cujos filhos acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. O que fazer? Será que nós devemos abandonar a Deus porque os filhos quiseram abandonar o Senhor? Pelo contrário. Os nossos corações devem perseverar na verdade do Senhor. Se dentro do nosso lar alguém não quer fazer a coisa certa, faça você. Porque Deus vai nos julgar como indivíduos. Aquele que não ama a Deus ou aquele que abandonou o Senhor, ele estará diante do Senhor um dia e vai prestar contas. Cada membro da família precisa cultivar um relacionamento pessoal com Deus, buscando diretamente em oração e estudo da palavra. Alguém leia, por favor, Salmo 63, verso 1. Outra pessoa, Jeremias 29, 13. Vamos lá. Quem pode ler Salmo 63, 1? Abriu sua Bíblia, pode ler. Outra pessoa, Jeremias 29, 13. Seria ótimo, meus irmãos, se todos nós tivéssemos esse desejo. As famílias mais felizes são aquelas cujos membros querem servir ao Senhor. Todos aqueles que querem e têm sede de Deus. Infelizmente, meus irmãos, existem pais que acabam punindo seus filhos, fazendo com que eles deixem as coisas de Deus. Eu tenho um tio já falecido, que certa vez proibiu meu primo, também já falecido, de vir à igreja comigo. Meu primo fez uma coisa errada e meu tio sabia que ele gostava de ir na igreja. O castigo que ele deu foi: você não vai mais para a igreja. Gênio. A gente precisa cercar os nossos filhos, meus irmãos, as coisas de Deus. Hoje em dia, tira tablet, celular, televisão, faz o que for, mas não tire a palavra de Deus. Não tire o privilégio de vir à igreja, de ter comunhão com os irmãos, de poder estar diante do Senhor. Não podemos fazer isso. Jeremias 29, 13.
quando nós buscarmos de todo o coração. Deus não pode ser tapeado, meus irmãos. Nós não podemos buscá-lo com um coração hipócrita, apenas nas nossas necessidades. Nós precisamos buscá-lo como alguém que tem sede de Deus. Então, meus irmãos queridos, uma família firme na fé é alguém, ou é uma família cujo fundamento é a palavra de Deus, o ensino vivo da palavra de Deus. São pessoas que suspiram por Deus assim como a corça suspira pelas águas. Mas, em terceiro lugar, uma família firme na fé, ela vai amar a Deus, independente do outro. Lucas 10, 27 vai dizer a mesma verdade que nós vemos ali em Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 14, 12, você pode abrir lá por gentileza? Romanos 14, 12. E esse daqui é quase como se fosse uma extensão da verdade que nós falamos recentemente sobre a fé individual de cada um de nós. Mas Romanos 14, 12 vai dizer que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E por que isso é importante, meus irmãos? Cada pessoa é chamada a desenvolver sua própria fé e devoção a Deus. Isso significa que não podemos simplesmente depender da espiritualidade ou práticas de fé de outros membros da família para sustentar a nossa própria jornada espiritual. Em vez disso, devemos buscar ativamente conhecer a Deus através da oração, estudo da palavra de Deus e comunhão pessoal com Ele. Há alguns anos atrás, em nossa igreja, uma família que infelizmente não está mais em nosso meio. O pai trazia as filhas até a porta da igreja e voltava para casa porque o time dele estava jogando naquele horário, ele queria assistir ou ouvir o jogo do time dele. E aí quando nós conversamos com ele, fulano, é importante que você possa demonstrar às suas filhas, aos seus filhos, a importância de estar na igreja, deixar as coisas de lado e vir à igreja. Porque caso contrário, a sua família pode seguir o seu exemplo. A resposta dele foi o seguinte: mas pastor, Deus está em todo lugar. Eu posso servir a Deus aonde quer que eu esteja. Então eu posso servir a Deus na minha casa. Nós podemos servir a Deus na nossa casa? Podemos? Podemos. Mas a Bíblia fala que o cristianismo é relacional. Essa é a maior dificuldade dos desigrejados. Porque cristianismo é relacional, é uma relação uns com os outros. O versículo que nós lemos no começo: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Como que eu posso amar os outros se eu não estou em comunhão com ninguém? Qual foi o resultado? Se eu estou contando para vocês essa ilustração, é porque toda a família abandonou os caminhos do Senhor. Toda a família. Não adianta, meus irmãos, a minha filha mais velha está sentada aqui. E no coração dela, se as palavras que eu estou dizendo para vocês não forem verdade na minha vida, ela pode pensar o seguinte: esse meu pai é um baita de um mentiroso. Fala para o pessoal da igreja fazer, mas na minha casa ele não faz. Pergunta para ela, dou a liberdade para vocês. Terminou o culto, pode falar: ô Ana, seu pai lê a Bíblia? Seu pai lê a Bíblia? Sabe, meus irmãos, aí você vai dizer assim: mas você é pastor. A Bíblia não fala que somente os pastores devem ser fiéis a Deus. Todos nós que amamos ao Senhor, nós devemos ser fiéis ao Senhor. A palavra de Deus deve ser o guia para as nossas vidas, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a tua palavra, Senhor. Então, ao nutrir a nossa própria devoção e amor a Deus, construímos uma fé sólida, que é baseada na verdade bíblica e não apenas em tradições familiares ou influências externas. Isso nos protege contra uma fé superficial ou apenas cultural, permitindo que desenvolvamos uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Deus e uma conexão pessoal com Ele. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Um dia, as minhas duas filhas, elas decidirão qual o caminho que elas vão escolher. E aquilo que eu estou dizendo para vocês
Já conversei com elas. Eu não quero que elas tenham a minha fé. Eu não quero que elas tenham a fé da minha esposa. Elas precisam desenvolver o próprio amor a Deus delas. Porque um dia que eu não estiver do lado delas, elas tomarão a decisão segundo a vontade de Deus. Não porque elas têm medo de mim, mas porque elas devem amar a Deus. É essa a verdade que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Não é uma fé superficial. É algo que brota do coração deles. Porque quando nós deixamos os nossos filhos no colégio, nós não temos o poder de saber aquilo que acontece. Nós não temos como controlar as coisas que acontecem. Aqui em nossa igreja, no passado, também uma família que não está mais conosco, mas uma família fiel a Deus, certa vez relatou que a primeira experiência do filho com pornografia foi dentro da van escolar. Os amigos dentro da van ficavam assistindo coisas e... Ó, fulano! Então os pais procuram proteger, mas o mundo, através de Satanás, dos seus demônios e dos seus emissários, procurará fazer com que os nossos filhos eles possam desvirtuar os seus caminhos de amar a Deus. Então, é isso que nós precisamos ensinar. Que eles possam amar a Deus por si e não só porque nós estamos do lado deles. A última lição que eu quero ensiná-los, meus irmãos, dentro desse tema, família firme na fé, amor a Deus que transforma corações. É aquilo que eu disse recentemente. Benefícios de uma família firme na fé. Vamos para Provérbios 22:6. Talvez você saiba de cor esse versículo. Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 vai dizer o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo é pouco compreendido por muitos cristãos. O versículo encoraja os pais e responsáveis a ensinar e orientar as crianças nos caminhos de Deus desde cedo, com a confiança de que esses ensinamentos fundamentados na palavra de Deus tendem a ter um impacto duradouro em suas vidas. Quando nós ensinamos aos nossos filhos desde pequenos os versículos da palavra de Deus, eles ficarão, como a própria Bíblia diz, inculcados, ou seja, eles estarão gravados em mentes e corações. Porém, Provérbios 22:6 não é uma promessa, absoluta que a criança nunca se desviará. Cada pessoa possui livre-arbítrio e pode fazer as suas próprias escolhas quando falamos em relação às suas atitudes. Nós temos o poder de escolher entre fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Paulo deixou claro isso. Lá em Gálatas capítulo 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se andarmos no Espírito, nós não seguiremos as inclinações da nossa carne. Então o versículo enfatiza a importância da instrução e orientação contínuas, mas não elimina a responsabilidade pessoal ou a possibilidade de desvios temporários. Quer um exemplo bíblico? O filho pródigo. Ele era crente ou ele era ímpio? O filho pródigo era crente ou era ímpio? Era alguém que amava a Deus. Na teoria, era alguém que nasceu num lar cristão. Só que o que aconteceu? Ele se desviou temporariamente dos caminhos de Deus. Eu quero lhes dizer, meus irmãos, existem muitos exemplos que eu conheço de pessoas que abandonaram a Deus. Em algum momento da sua vida abandonaram a Deus. Mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, essas pessoas retornaram, serviram a Deus
e foram dos crentes mais fiéis que eu já conheci. Eu sei que existem irmãos piedosos que lamentam cujos filhos cresceram no lar cristão, mas hoje estão servindo às suas inclinações. Um casal muito precioso para nós, de pastor e esposa de pastor. 3 filhas, das quais 2 escolheram seguir o caminho do mundo. É um peso que eu imagino que cada pai deve levar, saber que o seu filho está andando longe de Deus, ou que não ama a Deus, ou até mesmo que nunca conheceu Jesus como Salvador. Mas eu entendo, meus irmãos, que nós não criamos os filhos para nós. Deus nos dá a responsabilidade e o privilégio de sermos pais, mas os filhos não pertencem a nós. Nós criamos e preparamos para que eles possam servir a Deus ou para que eles tomem as suas decisões. Um dia, quando o Senhor nos cobrar e falar: você cuidou bem do seu filho, você cuidou bem da sua filha, você foi um bom exemplo. Agora, se Deus olhar para você e dizer que você foi um mau exemplo, está sobre os seus ombros a responsabilidade sobre as más atitudes dos seus filhos. É importante, meus irmãos, que o nosso amor a Deus não seja só de palavras, mas seja de atitudes. Se alguém em nosso redor, em nosso círculo familiar está afastado de Deus, a resposta é o amor. A palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. É demonstrar amor, porque o juízo vem de Deus. Para aqueles que não amam o Senhor, enquanto nós temos os nossos filhos debaixo da nossa responsabilidade em nosso lar, eles precisam seguir os nossos preceitos. O dia que eles tiverem as rédeas das suas próprias vidas, são eles que responderão diante de Deus. Eu quero lhes dizer essa noite, meus irmãos queridos, que é importante que nós possamos renovar o nosso compromisso individual e coletivo de amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Que em nossa casa o Senhor seja o centro de todas as nossas decisões, o motivo de nossas alegrias e o sustento nas horas difíceis. Que cada membro da nossa família encontre em seu coração um amor profundo e uma necessidade contínua por Deus. Que Deus nos guie, nos abençoe para sermos luzes nesse mundo, levando outros a conhecerem o seu amor transformador através das nossas famílias. É o desejo do meu coração a cada um de vocês, a cada um de nós. Ano que vem, se Deus nos permitir, se aqui estivermos, porque nós não sabemos o dia de amanhã, falaremos novamente sobre famílias. Não que daqui para frente nós esqueceremos, pelo contrário. Mas coloque o seu coração diante de Deus. Ore, derrame o seu coração diante de Deus. Peça por misericórdia sobre você. Não pensa só na vida do outro, pense em você, de que forma que você está servindo a Deus. Porque antes de nós pensarmos em nossos filhos, nós precisamos pensar em nós. De que maneira nós estamos permitindo que Deus haja em nossas vidas e como nós estamos mostrando aos nossos filhos o nosso amor a Deus. Então, nesse momento, eu quero convidá-los a baixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos, abra o seu coração diante de Deus. Se você é pai, mãe, clame ao Senhor por misericórdia sobre os seus filhos. Nós não temos o poder de tirar o mal dos olhos deles todo momento, mas nós temos a responsabilidade de ensiná-los no caminho que ele deve andar, assim como Provérbios 22:6. Se nós fizermos com que a palavra de Deus seja o centro em nossas vidas, os nossos relacionamentos serão renovados. Coloque o seu coração diante de Deus. Pense no seu relacionamento com a sua esposa, pense no seu relacionamento com o seu marido. Pense, filhos, no seu relacionamento com seu pai. Pense no seu relacionamento com seus irmãos.
de que forma Deus tem permitido que você possa ser luz, ser o elemento transformador em sua família. Então, se há necessidade de você clamar, Senhor, me perdoe, porque eu não tenho sido um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom irmão, um bom servo do Senhor. Clame ao Senhor por misericórdia, esse é o momento. Ó Deus, transforme as nossas famílias, Senhor. Transforme os nossos corações. Faz com que nós possamos enxergar a nossa responsabilidade. Aos pais que aqui estão, ou aqueles que nos assistirão pela internet, que nós possamos levar em nossos corações e isso reverberar em nossas atitudes, para que os nossos filhos, toda a nossa família veja o nosso amor ao Senhor, que isso possa ser o nosso norte. Que nós lembremos, ó Deus, que mais importante do que dar coisas boas aos nossos filhos, nós precisamos dar um bom ensino. Porque o diabo não se cansa de tentar fazer com que os corações de cada um de nós seja roubado do Senhor. Então, ó Deus, eu sei que Tua palavra é poderosa para nos proteger, assim como o Teu Santo Espírito. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Encoraja-nos, ó Deus, a continuar nessa luta tão difícil, mas tão necessária, de servirmos ao Senhor. Fortalece as nossas famílias, fortalece a nossa igreja. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém.